Deixa eu aproveitar aqui, minha gente, recebi 2 livros, olha só, Antônio Stelli lançando O Escaravelho da Floresta, tá aqui do jornalista Antônio Stelli. Mostra aqui, Jair, por gentileza, mostra aqui o livro, Jair. O Escaravelho da Floresta, de Antônio Stelli, lá no restaurante Cozinharte, Antiga Bolota, às 19h30 desta sexta-feira, 9 de dezembro. Jornalista, escritor, filósofo Antônio Stelli está aqui com O Escaravelho da Floresta. Agradeço o Stelli pelo livro, vou ler com muito carinho. Está aqui, rapaz, que beleza. E o professor Guilherme Cunha está lançando este livro aqui. Os dois serão lançados ao mesmo tempo ali no restaurante Cozinharte, Antiga Bolota, às 19h30 desta sexta-feira. Está aqui o livro do professor Guilherme Cunha. Maravilha, minha gente. Está aqui os 2 livros. Vale a pena você conferir e prestigiar a literatura acriana. Meu convidado é o secretário de Fazenda do Estado do Acre, professor Mâncio Lima Cordeiro. Secretário, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Secretário, depois de uma certa polêmica, os deputados aprovaram o projeto por 15 votos a 7, um projeto de autoria do Executivo, que obriga as administradoras de cartão de crédito a prestar informações sobre as operações realizadas por empresas no Acre. As empresas terão que enviar mensalmente para a Secretaria da Fazenda o total das vendas realizadas pelas empresas acreanas. Obviamente, as operadoras devem fazer esse envio, essa informação à Cefaz. E a matéria foi considerada assim, bastante polêmica, mas é um fato, isto é fato já consumado em todos os estados da federação, segundo o secretário Mâncio Cordeiro. É verdade, secretário, este tipo de informação, este tipo de situação já é comum nos outros estados da federação? Veja só. Boa noite a todos e eu quero agradecer a oportunidade de poder, mais uma vez, estar esclarecendo essa questão. Eu ontem já estive na Assembleia conversando com os deputados. Hoje eu já mantive contato com o presidente da ACISA para que a gente pudesse ir nivelando as informações, porque eu quero explicar aqui qual é a motivação e para que serve a lei que foi aprovada. Primeiro, quero tranquilizar todos os cidadãos que o Acre, o fisco do Acre, não se preocupa com as pessoas físicas. Ele não tem nenhuma ingerência sobre a questão da renda, sobre a relação de pessoas físicas, não tem nada a ver conosco. Não haverá nenhuma quebra de sigilo fiscal e bancário, de nenhum cidadão? De nenhum cidadão, primeiro. Muito bem. Primeiro porque essa questão do tratamento da renda das pessoas físicas, quem trata isso é a Receita Federal. Perfeito. Isso não é a Receita Estadual. A Receita Estadual Até porque, secretário, me permita, quando o cidadão faz a prestação do imposto de renda, ele já está prestando essas informações ao fisco federal. O governo federal, a Receita Federal é que cuida dessa questão da pessoa física. Nós somos responsáveis por alguns tributos, o principal deles é o ICMS, que é do que nós tratamos nessa lei. Essa matéria é para evitar a sonegação por essa Para evitar a sonegação. Essa matéria é para proteger o cidadão, é para proteger o Estado e é para proteger o bom empresário. Explique como é que vai funcionar, secretário. Como é que vai funcionar? Primeira coisa é o seguinte, inclusive nós fizemos uma modificação no projeto original ontem na Assembleia, acrescentando uma expressão pessoa jurídica, para evitar qualquer dúvida que pessoa física seria alcançado por essa lei. De que trata a lei? O que aquela lei trata? Hoje, em 2001 foi assinado um protocolo entre todos os estados da federação, através do CONFAS, que já rege essa questão das informações que as operadoras de cartão de crédito devem oferecer aos estados. E algumas operadoras, uma ou outra operadora, ainda reluta em mandar essas informações pedindo que a gente tenha a lei. O Acre é um dos únicos estados, ou o único estado que não tem essa lei, que não tinha. Agora já tem essa lei. E em que concerne a lei? A lei ela exige o seguinte, que ao final de cada período, que é mensal, que ao final de cada período, mês, a operadora de cartão de crédito vai informar ao fisco estadual, a empresa A
recebeu de faturamento da bandeira X tantos R$ 1.000. Essa informação ela não é desagregada. Eu não sei quem é que comprou naquela empresa. Eu não sei quem é que comprou naquela empresa. O que vem é a informação do volume de vendas que aquela empresa teve com aquela operadora de cartão de crédito naquele determinado período. Ponto. Portanto, essa lei ela não visa buscar informações de pessoas físicas. Ela quer a informação sobre quanto as empresas estão vendendo no cartão de crédito. Pura e simplesmente isso. Nada mais do que isso. Agora, eu queria aprofundar um pouco a discussão. Como é que isso ajuda ao cidadão? Primeiro, ele fica protegido porque ele vai receber nota fiscal, ele vai ter garantia do serviço, ele vai ter garantia das compras que ele vai fazer. Mas isso já é, já é obrigatório. Já é obrigatório. Mas isso ajuda. Esse tipo de coisa ajuda que as empresas cumpram isso. A outra coisa é o seguinte, as empresas que hoje não sonegam, elas têm uma concorrência desleal com quem sonega, tá certo? Porque a empresa que sonega, ela não transfere, ela transfere isso para o preço e fica concorrendo de maneira desleal com quem paga imposto. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, secretário. Também não é muito a cultura da sociedade brasileira, né? Sociedade aqui, né? De não exigir a nota fiscal nas suas compras? Não é uma cultura brasileira? Nós temos um sistema que, na verdade, o imposto já é lançado na entrada. Muito embora as empresas não tenham retirada a obrigação de fornecer nota fiscal. Fornecimento de nota fiscal é uma obrigação acessória que todo cidadão tem o direito de pedir e a empresa a obrigação de entregar. Tá certo? Então, essa é uma cultura que, muito embora às vezes a gente não compra a risca, mas ela tem uma obrigação, as empresas têm a obrigação de fazer isso. Mas eu estava falando o seguinte, que isso vai proteger aquela empresa que hoje cumpre regularmente os seus pagamentos, suas obrigações, fiscais. E está concorrendo com uma empresa que eventualmente não está cumprindo isso. Por quê? Porque essa empresa que não está pagando o tributo que ela tem que pagar, ela vai concorrer de maneira desleal com a empresa que está pagando esse tributo. Então, quanto mais eu tiver controle, o Estado tiver controle, para que todos tenham a mesma regra, eu vou proteger as boas empresas. Então, esse é um ponto. E, por outro lado, o Estado, o que estiver deixando de arrecadar por conta dessa má prática, vai começar a arrecadar. E isso vai favorecer a todos os cidadãos do Estado. O deputado Jamil Asfuri, do Democratas, disse que, apesar de acreditar nos benefícios da nova lei, a matéria poderia trazer um risco, qual seja as contas das empresas ficarem expostas e, devido a isso, não valeria a pena ser aprovada. A preocupação do deputado tem razão? Nenhuma razão, porque hoje as leis brasileiras já permitem que o fisco ingresse nas empresas e vejam todas as suas vendas, suas contas, tudo. Já é possível isso. Tá? Ou seja, o fisco brasileiro, não é o fisco do Acre, o fisco brasileiro já tem autorização legislativa, constitucional, para fazer verificação nas empresas. Então não há razão para que a gente fique achando que isso é uma inovação, que isso é uma novidade. Hoje, por exemplo... a obrigação, então, de prestar contas, me permita, secretário, é das operadoras de cartão de crédito. As empresas simplesmente vão ter este valor que foi negociado. O cidadão foi lá na loja do Jair. Vai lá na loja do Jair, comprou com cartão de crédito, gastou ali R$500. No final do mês, o Jair, ali com todo mundo que comprou na loja dele, ele arrecadou R$5.000 de cartão de crédito de determinada bandeira. Quem vai informar esses R$5.000 que o Jair arrecadou no mês vai ser a operadora e não ele. A operadora. Nós não estamos criando nenhuma obrigação para as empresas, nós só estamos juntando... Então não tem nem como a empresa não informar, porque essa informação vai partir da operadora. Da operadora. Perfeito. Na verdade, nós não estamos criando nenhuma obrigação. Essa obrigação é uma obrigação para as operadoras. Mas já não eram obrigadas a fazer isso? Na verdade, nós temos um convênio aqui que foi assinado em 2001, e que ele já prevê isso. O nosso protocolo, um protocolo que foi assinado em 2001, ele já prevê isso. Entretanto, tem uma ou outra bandeira que ainda reluta e diz, não, o Código Tributário Nacional fala que tem que ter lei específica. Então o Acre está completando essa lacuna, criando a lacuna para que as empresas de operação de crédito, de cartão de crédito, estejam protegidas. O cidadão está protegido porque a nossa informação ela vem agregada, ela não vem o quanto o Alan comprou, o quanto o Mâncio comprou, o quanto o outro cidadão comprou. Ela vem qual foi o volume de vendas de uma determinada empresa num determinado período. Foi R$1 milhão. Eu não sei quem gastou R$1 milhão. Tá?
Então, a preocupação de que o sigilo das empresas, o sigilo das pessoas vai ser quebrado, isso é totalmente infundado, não há nenhuma razão para se pensar isso. Por quê? Primeiro, o fisco já pode fazer, mesmo sem essa lei, a verificação nas empresas. O fisco já está autorizado constitucionalmente. Agora, todas as empresas, as micro, as pequenas, as optantes pelo simples, as médias, todas as empresas serão atingidas pela lei? Veja só, todas as empresas que operarem com cartão de crédito, sim, porque eu vou receber a informação dos cartões. Todo mundo, então. Todo mundo. Mesmo Tá? aquele que, mas a minha empresa é micro, eu sou optante do simples. Não importa. E isso é uma coisa importante porque muitos que fazem opção pelo simples, às vezes ficam burlando e prejudicam aqueles que cumprem as regras. Então nós temos que ter, quanto maior for o controle, quanto maior for a possibilidade que a gente tiver de manter todo mundo em igualdade. A proposição da Fazenda sempre foi que a gente fosse igualitário, que a gente não tratasse um diferente do outro. É por isso que a gente sempre prezou por cobrar o tributo, por não deixar ninguém sonegar. Então nós temos uma história de fazer isso. E isso é a continuação, é um aperfeiçoamento do que nós já fazemos naturalmente. Ou seja, quanto maior for a equidade entre as empresas, quanto mais todo mundo pagar, mais nós vamos proteger as boas empresas. No caso da operadora apresentar uma prestação de contas em que a empresa X faturou tanto de cartão de crédito e esse valor não for aquilo declarado pela empresa, não for o seu recolhimento, quais são as penalidades no caso do encontro de alguma divergência? Em princípio, não há nenhuma penalidade para a empresa. O que vai ser feito, porque há um indício... Vai ter que recolher o tributo. Não, eu não sei ainda, porque a única coisa que eu vou descobrir é que há um indício de ou um erro ou uma falta de declaração, e aí sim, com esse indício, vamos verificar na empresa o que foi que houve, e se a empresa tiver alguma explicação que seja razoável, não acontece nada com a empresa. Ou seja, não há um poder coercitivo. Não, é mais educativo. A ideia, agora, se a empresa estiver sonegando, aí já é diferente. Aí ela já entra nas regras da própria Receita. Da sonegação, que já existem regras para isso. Tá? O que eu estou dizendo é que se eventualmente houver uma divergência entre o volume de vendas no cartão com a informação que a empresa deu, isso gera... Porque, veja só, isso vai ajudar a gente ter mais inteligência na busca de informação das empresas. Ao invés de eu sair fazendo fiscalização em todas as empresas e tal, que a maioria está correta, eu vou ver quem tem distorção. Quem tem distorção, eu vou verificar. Se não tiver uma explicação que seja plausível, aí sim vai ser feita a apuração e a empresa vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Embora sejam casos diferentes, envolve operadoras de cartão de crédito e a informação ao fisco estadual, o princípio ativo é o mesmo da CPMF. Podemos fazer uma analogia, secretário? Porque aí você tem verdadeiramente o controle do que realmente foi negociado? A questão é o seguinte, como é que o fisco pode se apropriar do resultado dessa lei? É se alguma empresa, eventualmente, tiver sonegando informação para o fisco. Perfeito. Ou seja, ela vende 1 milhão no cartão de crédito e Só diz declara... que vendeu 100 mil. Tá? Então, esse é o sentido da lei. A lei tem o intuito de garantir que o processo seja transparente com todo mundo. Ou seja, a ideia é proteger o bom empresário. A ideia é proteger quem paga o seu tributo corretamente. Porque se eu não fizer isso dessa forma e eu deixar várias empresas sonegarem tributos, elas vão corroer o mercado, porque elas vão concorrer com preços diferenciados, porque ela tem uma obrigação menor do que os outros têm. Recentemente, os bons contribuintes, os bons pagadores, as pessoas que cumprem suas obrigações em dia, ficaram mais otimistas por conta do cadastro positivo, secretário, que é uma maneira do governo brasileiro, do Banco Central, enfim, dos órgãos, premiarem aqueles que são adimplentes, que pagam suas contas em dias. O que o senhor acha dessa medida? Não, eu acho uma medida extremamente positiva e nós já fazemos isso aqui. Esse ano, o governador Tião Viana já tomou uma medida para proteger os bons contribuintes. Ou seja, nós tínhamos um desconto de 10% no ICMS de quem pagava em dia e nós ampliamos esse desconto para 12%, justamente para privilegiar, para dar mais condição para aquele empresário que tem interesse em manter uma relação
correta com o Estado. Então, eu acho que esse tipo de atitude é absolutamente salutar. À medida que ele premia, que ele privilegia os bons pagadores. Ou seja, e que ele tenta coibir o mal pagador. Porque as empresas, se uma empresa sonega e a outra não sonega, as duas vão quebrar. As duas vão quebrar, porque um dia o fisco vai botar a mão na que sonega. E ela vai pagar caro. Ela vai pagar caro. Mas, em compensação, o outro já quebrou porque não conseguia concorrer com esse que sonegava. Entendeu? Então, o sonegador, aquele que sonega imposto, e eu costumo separar, eu gosto de separar isso, eu trato o inadimplente de um jeito e o sonegador de outro jeito. Inadimplente, para mim, é aquele empresário que eventualmente teve um problema e não pôde pagar sua conta. Sonegador é aquele que tenta burlar o fisco. Tá? Ou seja, são duas situações totalmente diferentes. Eu, pessoalmente, tenho um profundo respeito com todos os empresários, respeito aqueles que eventualmente podem estar inadimplentes, mas quero cadeia para quem sonega. Secretário, nosso tempo está esgotado. Me diga, em rápidas palavras, fechando o ano fiscal de 2011, o Estado arrecadou mais este ano, arrecadou menos? Foi um ano de arroz, foi um ano de crescimento? Como é que estão as contas do Estado hoje? Veja só, foi um ano difícil, Você tem acompanhado, a economia brasileira não cresceu no último trimestre. E isso se reflete na nossa economia. Agora, nós vamos fechar o ano em equilíbrio. E essa tem sido uma das premissas, tanto do governador Jorge Viana, do governador Binho Marques e agora do governador Tião Viana, de que a gente mantivesse o equilíbrio fiscal do Estado, para que o Estado continue fazendo as coisas que vem fazendo nesses últimos 13 anos. Tá? Salários em dia, dívida em dia, possibilidade de operações de crédito, possibilidade de receber convênios. Tanto que amanhã o governador vai estar assinando com o BNDES mais uma operação de quase 700 milhões de reais junto ao BNDES. Tá? E isso demonstra o equilíbrio das contas do Estado, demonstra o zelo que a gente tem pela finança pública, tá? E mostra que é possível a gente trabalhar com esse equilíbrio. Conversei aqui com o secretário da Fazenda do Estado, Mâncio Lima Cordeiro. Secretário, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Alain, e a gente está sempre disposto a explicar, a debater os assuntos que são de interesse. Esse, em especial, eu acho que é um assunto que ele interessa ao cidadão, porque se tem alguém sonegando, essa empresa pode começar a pagar tributos e o Estado vai ter mais recursos para investir em educação, saúde e segurança, transporte e outras áreas. Ela protege o Estado à medida que o Estado começa a trabalhar com muito mais equidade e ela protege as boas empresas, porque é isso que, na verdade, é o nosso principal objetivo, porque as boas empresas são aquelas que sustentam o Estado. Mais uma vez, obrigado, secretário. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, hein? Até já.